Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 3. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de carries. Na aula passada nós finalizamos falando a respeito de busca de faixa de valores. E a gente viu um pouco a respeito do conceito dessa instrução IN, né? $IN ou cifrão IN, como você preferir. A gente entendeu que ele busca uma faixa de valores. Mas nesse caso, quando a gente utiliza o IN, a faixa de valores que é buscada é exatamente a faixa que nós adicionamos dentro do array. Então, nesse caso aqui, o que vai ser buscado dentro da Collection Pokémon? Todos os Pokémons que têm a defesa com os valores 70 ou 80. Não é uma faixa entre 70 e 80, mas sim os valores 70 e 80. Se nós copiarmos essa instrução que nós temos aqui, colarmos no terminal, dermos Enter, a gente vai ver que todos os Pokémons que foram buscados, eles estão na faixa de 80 e 70. Nada diferente disso, tá? E hoje a gente vai dar continuidade entendendo esse conceito de como trabalhar com faixas de valores. Então eu quero, por exemplo, todos os Pokémons que têm a defesa entre 60 e 90, ou seja, 60, 61, 62, 63 até 90. Como que nós fazemos isso? Já sabemos que o IN não trabalha com intervalos de valores, e sim com os valores exatos que são colocados ali. Então, para que a gente trabalhe com faixas de valores, a gente vai entender melhor a partir dessa aula. Então, a primeira coisa que a gente pode trabalhar para utilizar as faixas de valores, nós vamos tirar aqui a ideia do IN. A primeira forma que nós temos, vamos supor que eu quero aqui pegar todos os valores entre 60, 61, 62, 63 até 90. Então, como que eu faço para isso? A gente já viu que a gente tem uma instrução que eu consigo pegar a partir de um valor para cima dele. Então, nesse caso aqui, para a gente pegar um valor maior do que um determinado número, a gente utiliza a instrução GTE e coloca qual é o valor que nós queremos começar esse intervalo. Então, a partir de 60. E nós vimos também como pegar um valor a partir de um número para baixo. E é a instrução cifrão LTE. Então, como que a gente faz para combinar isso através de uma instrução ali dentro da nossa carry? Basta simplesmente nós utilizarmos aqui, no nosso caso a gente está querendo que a defesa tenha essa faixa de valores. Então eu vou utilizar aqui a instrução GTE 2.60, que é o primeiro valor que nós queremos, e também separado por vírgula eu coloco a minha segunda instrução que eu quero, LTE 2.90. Então eu quero todos os valores da defesa acima de 60 e abaixo de 90. A separação por vírgula aqui, e a gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso, separação por vírgula ela funciona como um AND, ou para quem está acostumado aí com JavaScript, seria os dois E's comerciais, né? Que seria a ideia do E. Eu vou juntar as duas cláusulas, as duas precisam ser verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro. Então, se a gente copiar essa instrução agora e colarmos no terminal, quando nós damos Enter, a gente vai ver, ó, 85, 70, 87, 67, 70, 75, 73. Nenhum valor aqui que nós temos está abaixo de 60 da defesa, né? Nem acima de 90. Todos eles estão fazendo parte desse intervalo. Maior do que 60, menor do que 90. Tá? Então essa é a primeira forma de nós buscarmos através de faixas de valores. Um outro recurso que nós podemos utilizar também dentro do MongoDB é o recurso de
operadores lógicos. Muito provavelmente você já está acostumado a trabalhar com operadores lógicos, mas a gente vai trabalhar e vai visualizá-los aqui utilizando o MongoDB. Então nós vamos falar um pouco sobre o operador OR, ou operador OU. Bem provável que você já utilizou em alguma linguagem de programação através dos dois sinais de pipe, né? Normalmente você coloca lá a condição 1 e aí o pipe e a condição 2. Nesses casos aqui, qual é a ideia, só para a gente contextualizar e relembrar um pouquinho, qual é o resultado final, qual é a possibilidade do resultado final ser true, ser verdadeiro? É quando a condição 1 é verdadeira e a condição 2 é verdadeira, o resultado final, utilizando o operador OU, é verdadeiro. Quando a condição 1 é verdadeira, a condição 2 é falso, o resultado final também é verdadeiro. Por quê? Na instrução OU, basta uma das condições serem verdadeiras, ou serem true, para o resultado final ser true também. Então, se a primeira condição é falsa, mas a segunda é verdadeira, o resultado também é verdadeiro. E o único caso da gente ter como resultado final falso é quando as duas condições sejam também falsos. Um outro operador lógico que nós temos é o operador AND ou E, que ele é utilizado através dos dois E's comerciais, quando a gente utiliza uma linguagem de programação. Então, qual que é a diferença do OU para o E? A diferença está em como ele lida com as condições para chegar a um resultado final. Então, no nosso caso aqui, ao invés do pipe que nós estamos acostumados a utilizar, são os dois E's comerciais. Então, condição 2. Nesse caso, quando eu tenho a primeira condição verdadeira e a segunda condição verdadeira, o resultado final utilizando o AND é verdadeiro. Quando a condição 1 é verdadeira e a condição 2 é falso, o resultado final que nós temos é falso. Agora, utilizando o AND, a única possibilidade de nós termos o resultado final como verdadeiro é se todas as condições sejam verdadeiras. Se uma delas for falsa, o resultado final também já é falso. Tá? Então, falso e falso, eu tenho como resultado final falso. Por que eu estou te falando isso daqui? Para relembrar um pouco sobre esses dois operadores lógicos, para que a gente entenda como utilizar dentro ali da nossa base de dados, dentro do MongoDB, e a gente consiga selecionar e buscar as nossas instruções de uma melhor forma. Então vamos supor que eu quero utilizar aqui, eu quero buscar todos os pokémons que eles tenham a defesa, vamos supor, maior do que 80. Ou então eu quero, se os Pokémon não tiver a defesa maior que 80, eu quero que o ataque deles seja maior que 80. Como que nós fazemos essa instrução dentro da nossa consulta, dentro da query? Basicamente, a sintaxe da utilização, eu tenho aqui, né, db.Pokémon, que é a nossa collection, find. Aqui eu tenho a nossa query, que é onde nós vamos colocar a instrução. E aqui eu tenho o project. O que eu vou colocar aqui? Eu não quero visualizar o ID, então ID igual a 0. Eu quero visualizar o name, então 2.1. Eu quero visualizar a defesa, 2.1. E eu quero visualizar o ataque, 2.1. E agora, como que a gente faz essa query utilizando a instrução OU? Porque eu quero ou a defesa maior que 80 ou o ataque maior do que 80. Como que a gente utiliza essa instrução aqui dentro da base de dados do MongoDB? Para a gente utilizar isso, a gente precisa da instrução cifrão
OR. No nosso caso, a gente está utilizando o OU, né? 2 pontos. E aí, dentro do OR, eu tenho um array. Onde cada posição do array ele vai fazer parte de uma condição específica. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a condição 1, a condição 2, a condição 3 e assim sucessivamente, dependendo do número de condições que eu tenho. No nosso caso, a gente tem duas condições. Eu quero que a defesa seja maior que 80 ou o ataque seja maior do que 80. Então, na primeira condição, nós vamos substituir por uma instrução pedindo a defesa maior do que 80. Então, eu vou colocar aqui um objeto, defense, 2 pontos. Como eu quero o sinal de maior, GTE, GT, né? Porque eu quero maior, não maior igual, GT, 2 pontos, 80. Essa é a minha primeira condição. A segunda condição do ou, eu quero a defesa ou o ataque. Então, abro um novo objeto, ataque, 2 pontos, GT também, porque eu quero maior que 80, 80. E aí eu vou tirar a minha terceira condição. Então, se eu expandir aqui só para a gente visualizar melhor, a gente tem aqui a nossa instrução find, e aqui eu estou utilizando o OU, que é o nosso operador lógico, defense, que é a minha primeira condição, separada por vírgula dentro de um array, e ataque maior que 80, que é a minha segunda condição. Aqui eu tenho a minha projection, né, para falar que eu quero mostrar apenas o name, a defesa e o ataque de cada Pokémon. Então eu posso copiar agora essa instrução, vou abrir o terminal, colo no terminal a minha instrução e dou Enter. Agora você vai ver aqui, eu só tenho aqui ataques que sejam maior que 80 ou defesa maior que 80. Nesse caso aqui, a defesa é menor que 80, mas pelo fato do ataque ser maior, essa condição já é verdadeira. Então é um ou outro. Aqui no caso também não dá certo, porque eu pedi maior que 80, não maior igual. A defesa é igual a 80. Só que o ataque é maior, então ele também selecionou esse Pokémon. Vamos ver o contrário aqui, ó. Ataque é igual a 80. Eu pedi sempre maior que 80. Então essa condição aqui é falsa para esse Pokémon. Só que a defesa é maior que 80. É 85. Então, tendo uma das duas possibilidades maior do que 80, ele já faz a seleção. Por quê? Porque eu estou utilizando o operador OU e não o operador AND, tá? Se nós modificássemos isso aqui e colocássemos, por exemplo, o operador, ao invés de OR, o operador AND, e aí eu copio essa instrução e colo no terminal, aí a gente vai ver aqui que agora ele só seleciona Pokémons que as duas instruções sejam maiores do que 80. Então, ó, 155, 120, 125, 100, 125, 100, 90, 120, 85, 95. Então, quando eu utilizo a instrução AND, eu estou falando, eu quero que todas as condições sejam verdadeiras. No nosso caso, a defesa maior que 80 e o ataque maior que 80 também. Beleza? Vou voltar aqui para o operador OR para a gente visualizar algo bastante interessante aqui. Vamos supor que agora eu quero que, além da defesa ser maior que 80, eu quero que, por exemplo, a pontuação de vida desse personagem, desse Pokémon, ele também seja maior que 80. Só que se essas duas condições não forem verdadeiras, eu quero que pelo menos o ataque seja maior que 80 e a velocidade seja maior que 80 também. O que eu estou fazendo aqui?
Eu quero que ou o Pokémon seja muito bom de defesa, tenha uma vida muito boa, ou então ele seja muito bom de ataque, ou seja, ele tem a velocidade para atacar e também tem o ataque. Vamos pensar que nós estamos trabalhando com uma batalha Pokémon, né? Então nós queremos selecionar todos os Pokémons que tenham essas condições: defesa e HP. Eu vou colocar até aqui na frente para a gente visualizar. Defesa e HP maior que 80, ou ataque e speed maior que 80. Como que a gente pode fazer essa instrução? Como que a gente pode utilizar o AND? Nesse caso, lembra que lá no início a gente fez uma faixa de valores maior que determinado valor e menor que outro? O AND para o MongoDB, ele é já de certa forma implícito. Eu não preciso necessariamente colocar o cifrão AND para o MongoDB entender que eu quero fazer uma instrução do tipo AND. Como a gente viu lá no início sobre faixas de valores, basta simplesmente a gente colocar uma vírgula e adicionar a nova instrução. Nesse caso aqui é dentro desse objeto, né? Porque eu quero a defesa e o HP. Então vou colocar aqui HP, dois pontos, e aí como eu quero maior também, né? GT 80. Então, para o Pokémon ser selecionado, ele tem que ter a defesa, e aí a vírgula ela funciona aqui no caso como o AND, defesa e HP maiores que 80. No nosso caso também a gente quer o ataque e a velocidade maiores que 80. Então vamos expandir aqui para a gente visualizar melhor. Ó, esse primeiro objeto, ele tem a defesa e o HP. O segundo objeto tem o ataque e o speed, ou a velocidade maiores que 80. Então, dentro do meu array eu tenho dois objetos, ó, o primeiro e o segundo. Dentro de cada objeto eu tenho duas condições. Eu poderia adicionar o AND aqui como a gente fez com o OR, mas de certa forma o MongoDB ele já entende essa separação por vírgula como uma instrução do tipo AND. Então, nesse caso aqui, ele vai selecionar todos os Pokémons que tenham a defesa e o HP maior que 80, ou o ataque e o speed maior que 80. Vamos colocar o ataque e o speed aqui para a gente visualizar também. HP 2.1, speed 2.1. Certo? Vamos copiar a nossa instrução, que agora ficou bem mais comprida. E vamos para o terminal. Vou ler a minha instrução aqui, vou até diminuir um pouco o zoom para a gente visualizar melhor. Ó, a minha instrução está colada aqui da forma como a gente escreveu. Quando eu dou Enter, agora ele vai selecionar. Vamos pensar aqui, ó. Eu queria a defesa e o HP maior que 80, ou o ataque e o speed maior que 80. Vamos olhar aqui, ó. O ataque e o speed, 95 de ataque, speed 55. Então essa condição foi falso. Só que através do ou eu vejo que a outra condição, a defesa e HP, os dois são maiores que 80. Então a primeira condição verdadeira. Diferente aqui, ó, HP 50 e defesa 50. Então esse Pokémon ele é de certa forma ruim na defesa, mas se eu olhar para o ataque e para o speed, ele tem 87 e 120. Então a minha segunda condição, que era o ataque e o speed serem maiores que 80, foi atendida e por isso esse Pokémon foi mostrado. Então nesse caso aqui, na minha condição, na verificação da minha condição, eu estou pegando ou defesa e HP maiores que 80, ou ataque e speed maiores que 80. Beleza? Então essa é a forma que a gente utiliza a instrução OR ou a instrução AND, tá? O AND ele é de certa forma
Somente através da vírgula ele já funciona como AND, mas também eu posso substituir aqui e fazer a mesma sintaxe, a mesma instrução que a gente utiliza o OR. E aí ele vai passar a visualizar se todas as condições forem verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro, seja true. Beleza?